Olá, meus queridos, minhas queridas alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao Motiva, aulinha com o professor Froza. Vamos continuar os assuntos relacionados a polinômios, ok? Então, o que nós vimos na aula passada? Nós aprendemos a identificar um polinômio, aprendemos a verificar o grau dele e aprendemos a verificar o coeficiente dominante, além de descobrir o valor numérico dele. Ou seja, eu quero saber o valor numérico daquele polinômio para x igual a 2. Vou lá e substituo 2 e descubro o valor numérico dele, ok? Hoje, a gente vai fazer uma associação desse conteúdo, que é o conteúdo de polinômios, com o que a gente já aprendeu. Função do primeiro grau, função do segundo grau e funções do terceiro, quarto, quinto, n grau. A gente vai viajar um pouquinho nessa teoria. Vem comigo, olha só. O que é isso daqui? Q de x, isso é uma função do primeiro grau. É uma função polinomial do primeiro grau, ok? Tudo bem. Tem uma fórmula geral para escrever esse Q de x, que é a fórmula a vezes x mais 6. A vezes x mais b. Então, a gente sabe que o a é menos 3 e o b é 6. Tudo bem? A mesma coisa acontece aqui na função do segundo grau. Por exemplo, p de x igual a x² menos x menos 2 é uma função do segundo grau. Existe uma fórmula geral para a gente escrever uma função do segundo grau, que eu posso fazer uma comparação aqui, olha. P de x é igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c. E aqui a gente já sabe que o a vai ser 1, o b menos 1 e o c vai ser menos 2. E assim acontece também com uma função do terceiro grau, por exemplo essa. Olha só, f de x igual 3 vezes x ao cubo mais 4x² menos 2x mais 1. Uma função do terceiro grau, uma função polinomial do terceiro grau, também tem uma forma geral para ser escrita. Olha só, bem simples. Aqui eu tinha o a e o b, aqui eu acrescentei o c, aqui eu vou até o d. Então vai ficar a vezes x ao cubo mais bx² mais c vezes x mais d. E a gente fazendo uma analogia aqui dessas duas funções polinomiais, a gente sabe que o a é igual a 3, o b é igual a 4, o c é igual a menos 2 e o d é igual a 1. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Nosso objetivo hoje não é calcular as raízes da função, é desenhar o gráfico, ver o valor de delta, se toca, se não toca o eixo x, não. Nosso objetivo hoje não é esse. Nosso objetivo hoje é fazer um paralelo das funções que nós já vimos, já aprendemos, a construir gráficos e calcular as raízes e tudo mais com os polinômios. Que é para que nós possamos entender melhor essa notação de polinômio que é um pouco carregada. Ela tem vários índices. Então o que acontece aqui? Imagina se eu tivesse um polinômio de grau 10. Eu usar 10 letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, enfim. Mas se eu tiver um polinômio de grau 100, eu não vou ter letras no alfabeto suficiente. Certo? Eu tenho que usar o alfabeto português e mais o grego. Fica complicado. Então, a partir de um certo número de elementos que tem um polinômio, a gente vai utilizar índices ao invés de letras. Então, olha só. Ao invés de eu chamar de A e B aqui, eu vou chamar de A1 e A0. Vou colocar um índice na letra A. Olha só. Então, esse Q, um polinômio de primeiro grau, como que a gente vai denotar ele? Vai ser da seguinte forma. Q de x é igual a 1 vezes x1 mais A0. Então, nesse caso aqui, quem que está fazendo o papel do A1? Agora o papel do A é o A1 e do B é o A0. Ok? A0 a gente podia interpretar esse A0 aqui, multiplicar por x elevado a 0, que é igual a 1. Mas eu não quero falar disso agora. Vamos fazer essa mesma analogia usando índices nos outros dois exemplos. Então veja bem, o polinômio do segundo grau, como é que ele fica? A2, x2
mais A1 x1 mais A0, que é o termo independente. Lembra? Que é o próprio C, que é o termo que independe de x. E é aqui nesse caso, o nosso A passa a ser o A2, o B o A1 e o C o A0. Qual que é a vantagem disso, professor Froza? Mas para que essa mudança? Estava tão bom com A, B, C e D? Não. Por que essa mudança? Porque se você tiver um polinômio com N variáveis, ou seja, N coeficientes, esse N pode ser maior que 50. E nós só temos 26 letras no alfabeto. Mesmo que você utilizar as minúsculas e maiúsculas como diferentes, não vai ser o suficiente. Por isso que a gente muda essa notação quando falamos em polinômios. Terminando aqui o exemplo 3, o que acontece? Com um polinômio de grau 3, ele vai ficar da seguinte forma. O A3 vai ser o coeficiente que multiplica o x elevado ao cubo, mais, eu vou chamar de A2 o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, e A1 o coeficiente que multiplica o x1. E o termo independente, que no caso aqui é o D, eu vou chamar de A0. Simples assim. Então quem está fazendo o papel do A aqui, o papel do A, quem está fazendo é o A3. Do B, A2. Do C, o A1. E do D, o A0. Porque aí eu posso ter A100, A1000, A200, não tenho problema com relação à quantidade. Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso. A partir disso, a gente pode construir um polinômio de grau n, usando uma reticência. Olha só, presta atenção. Polinômio da forma geral. Eu vou chamar, presta atenção, olha, A1x1, A0x0, A2x2, A1x1, A0x0, A3x3, A2x2, A1x1. Fazendo uma analogia e passando para um número n geral, genérico, eu vou ficar com a seguinte coisa. O AN vai multiplicar o xn mais o A. Veja que vai caindo um índice aqui, ó, 3, 2, 1. Eu não sei quem é n, como é que eu faço para decair um índice? Eu coloco n menos 1, multiplico por x elevado a n menos 1. Mais, terceiro termo, n menos 2 vezes x elevado a n menos 2. E assim sucessivamente. Como eu quero generalizar, entre esses três pontinhos aqui, ó, não sei quantos termos tem aí no meio. Eu sei que vai acabar dessa forma. Ou seja, mais A3x3 mais A2x2 mais A1x1. Deixa eu ver se eu não escapei do vídeo. Está quase, né? Mais A0x0. Essa fórmula aqui, peço desculpa a vocês, ficou um pouquinho no canto ali, mas não tem problema. Vocês estão enxergando tranquilamente. Essa é a fórmula geral de um polinômio. Mas é claro que isso está bem mais organizadinho aqui no nosso slide. Vem comigo aqui. Então, a gente já sabe identificar um polinômio. Já sabemos identificar o grau desse polinômio. O coeficiente dominante. Sabemos quando dois polinômios são iguais, idênticos. Sabemos calcular o valor numérico de um polinômio. Basta substituir esse valor que eu quero calcular na variável desse polinômio. A raiz eu vou falar daqui a pouquinho. Simplesmente é o valor numérico que torna esse polinômio igual a zero. Mas vem comigo aqui. Olha a fórmula geral do polinômio. Então, um polinômio na variável complexa x é uma expressão dada por essa expressão que nós acabamos de fazer na lousa, certo? E aí a gente viu os exemplos aqui do polinômio do primeiro grau, do segundo, do terceiro grau. Funciona da mesma forma para um polinômio do quarto, do quinto, do sétimo grau, do 10º grau, do centésimo e assim por diante. Tudo bem? Seguindo em frente. Coeficiente dominante, nós já sabemos que vai ser sempre o AN, ou seja, o coeficiente que está multiplicando o x que tem maior grau. Então, no primeiro exemplo aqui, quem é o coeficiente dominante? Primeiro, o grau desse polinômio é 3, porque o maior expoente do x é 3.
coeficiente dominante igual a 1. Exemplo 2. Grau do polinômio, 5. Coeficiente dominante, 4/3. E aqui o coeficiente dominante é um coeficiente de um número complexo, certo? Veja bem, 2i não é um número real. Ele é um número que pertence aos complexos. Eu não quero falar disso agora porque mesmo você que não viu, você que ainda não estudou números complexos, nada impede que você entenda esse conteúdo chamado polinômios. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas quem já viu o número complexo sabe do que eu estou falando. E o terceiro exemplo aqui é um polinômio do segundo grau e o coeficiente dominante dele é igual a 1, certo? Então, vem comigo aqui. Essa notação eu percebo que é uma dificuldade para os alunos entenderem, para vocês entenderem esse índice, mas a explicação é muito simples. Tem expressões matemáticas com 100, 200 termos. Eu preciso generalizar e eu não consigo com o alfabeto, com o português. Por quê? Porque não tem letras o suficiente para isso. Por isso que eu troco, ao invés de A, B, C e D, eu coloco 3, 2, 1. Eu vou colocando índices em uma letra só. Aí eu posso representar, posso chamar de A, de B, de C, só vou trocando os índices dessa letra. E eu posso usar quantos índices eu quiser, porque os números também, os números naturais, são infinitos. Tudo bem, meus queridos? Não esquece não, hein? Motiva que a vaga vem. Até a próxima aula.